Fala pessoal, beleza? Passando aqui para compartilhar mais um vídeo com você, caindo na real. E hoje nós vamos dar continuidade na parte 2 do Caindo na Real a respeito de pecado. E hoje nós vamos falar sobre usos, manias e costume. Muitas pessoas perguntam, é pecado ter brinco, passar maquiagem, usar roupa curta, fazer tatuagem, ouvir música secular? Então nós vamos falar hoje a respeito disso. A palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades superiores. Portanto, não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram escolhidas por ele. Toda autoridade, segundo a Bíblia, ela é constituída por Deus. Seja ela eclesiástica, política, em qualquer área, foi Deus que estabeleceu. Mas como nós estamos falando da área eclesiástica, um padre, um pastor, foi Deus que escolheu. E se Deus escolheu e colocou eles em um lugar, em uma igreja, então eles são a autoridade escolhida por Deus para estar naquele lugar. Então, se você faz parte de uma igreja que tem uso, manias e costume, e lá não pode batom, não pode calça, homem senta longe de mulheres, lá não pode brinco, lá não pode depilar, até minha avó fez parte de uma igreja que não podia depilar. Então, se você faz parte desse lugar e você tenta viver o que esse lugar não estabeleceu como limite, como regra, sim, você está em pecado. Como diz o ditado, os incomodados que se mudem. Não tem como eu chegar numa igreja que a mulher é obrigada a usar saia e chegar lá com a minha mulher de calça, entendeu? Eu vou estar desrespeitando a autoridade daquele lugar, as regras daquele lugar. Então, quando você faz parte de um lugar que tem regras, manias, usos e costumes, você tem que andar de acordo com aquele lugar. Então, se torna pecado quando a gente desobedece à autoridade estipulada sobre aquele lugar. Por exemplo, eu faço parte de uma igreja que a gente não tem usos, manias e costumes. Mas se o meu pastor chegar para mim e falar assim, Paulo, eu não quero que você use isso, cara, eu tenho que respeitar ele, porque ele é uma autoridade que foi Deus que colocou. E naquele lugar eu não vou usar, porque naquele lugar ele é autoridade. Então nós precisamos entender que existe lugar e hora para todas as coisas. Então, quando se trata de usos, manias e costume, no mínimo, a gente deve respeito ao lugar. Até porque você não vai num cartório, vamos supor, de bermuda, com a bunda de fora, de boné, sabe, mal arrumado. Não. E por que para Deus a gente tem que se apresentar de qualquer jeito? Não, Deus é amor. Tá, ele é amor, mas ele é justiça, ele é Deus, entendeu? Ele é acima do juiz, ele é acima de todos. Então, no mínimo, nós devemos a Deus, a casa de Deus, reverência, respeito, como vestir, como se comportar no uso, na mania e no costume. Então, toda autoridade, ela é sim escolhida por Deus. Então, se você faz parte de um lugar que eles não aceitam e você quer fazer porque quer, você está errado. Você está indo contra aquela autoridade. E aquela autoridade é uma autoridade escolhida por Deus. E quando se trata de uso, manias e costume, não é mais só sobre pecado. É sobre escandalizar a casa de Deus, o reino de Deus. Olha o que Jesus disse em sua palavra, Mateus 18:6. Entretanto, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não ser motivo de tropeço. Por exemplo,
Porque eu não escuto música secular. Não estou dizendo que você vai para o inferno porque você escuta música secular. Mas as músicas, elas trazem consigo seus espíritos. E por que que eu não escuto música secular? Cara, eu sou um cara da igreja, faço a obra de Deus. E se alguém chegar aqui em casa e ver eu ouvindo funk, vai escandalizar. Vai ou não vai? Vai. E se ele se escandalizar comigo e não entrar no céu, ai de mim. Entendeu? Então, a gente tem que botar a roupa que a gente quer botar, ir pra frente do espelho e falar pro Espírito Santo: Espírito Santo, eu vou escandalizar alguém com isso? Espírito Santo, se eu passar essa maquiagem, eu vou escandalizar alguém? Se eu botar esse brinco, eu vou escandalizar alguém? Se eu usar esse boné, eu vou escandalizar alguém? Porque ai de nós se impedirmos as pessoas de entrar no reino dos céus. Então não é mais só sobre pecado. É sobre escandalizar. Sabe, a Bíblia diz que nós não podemos ser objetos de lascívia. Por exemplo, a mulher, ela bota uma roupa curta, provocante, e ela fala: hoje eu vou, e aquele cara vai me desejar, ele vai me... Cara, isso é pecado. A gente não pode induzir as pessoas a escandalizar com a coisa e com as coisas de Deus. Mas talvez você vai dizer: ah, mas o problema tá no olho dele, que olhou. Sim, tá em pecado também, né? O olho do homem é ruim, mas a gente não pode ser objeto de escândalo. Então, quando você for usar algo, fazer algo, peça ajuda, cara, do Espírito Santo. Pergunte ele: Espírito Santo, eu vou escandalizar alguém? Eu vou impedir alguém de entrar no reino? Porque Jesus deixou bem claro, é melhor você pegar uma pedra, amarrar numa corda, botar no pescoço e pular no mar, do que você impedir um dos pequeninos de vir a mim. Então, entenda isso. Quando se tratar de uso, manias e costume, não é mais só sobre pecado, é sobre escandalizar a casa de Deus e o reino de Deus. E Deus é digno de respeito. Amém?